Este é o primeiro Escúceu-cast, um programa diferente, um programa com muita variedade, um programa onde em cada um dos episódios nós vamos estar aqui com um convidado especial. Alguém da nossa sociedade, alguém de fora da cidade, alguém desse Brasilzão todo aí, que vem aqui para nos trazer assuntos legais, assuntos interessantes, algo que tem a ver com o teu dia a dia e que possa, sim, agregar conhecimento na sua vida. Antes de mais nada, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, @Moisés Escúceu. Também se inscreva nas nossas redes sociais, curta no Instagram, no Facebook, no Twitter, compartilhe, enfim, é dessa forma que esse conteúdo vai poder chegar a mais e mais pessoas a cada dia. Neste primeiro Escúceu-cast, nós queremos trazer aqui alguém especial, como eu disse, com uma história especial. Ele é o filho do seu Valdir e da dona Terezinha, ele é o esposo da Raquel, o pai da Maria Eduarda e do João Vitor. Ele é contador, advogado, ele é um empreendedor nato. Ele também é um apaixonado por Bento Gonçalves, um apaixonado pelo esportivo, pela Fena Vinho, pela festa de Santo Antônio, pela festa da colheita. Eu não sei se ele continua dando aula, mas quem foi professor continua sendo sempre professor. É palestrante, enfim, tem um vasto conhecimento aí em diferentes áreas. O nosso primeiro convidado é meu amigo especial, amigo do coração, Marcos Fracalossi. E eu vou passar a palavra para ele já com uma pergunta. Uma pergunta tranquila, Marcos. Coisa leve para a gente iniciar o quebra-gelo aqui, para a gente começar o nosso bate-papo. E eu queria te pedir, Marquinhos, como os teus amigos, as pessoas mais próximas te chamam, e eu sei que tu gosta de ser chamado de Marquinhos, né? Marcos, qual é o segredo do sucesso, cara? Qual é o segredo do sucesso? É amar o que você faz, amar as coisas com as quais você trabalha e conseguir conciliar tudo isso com família, com amigos e com vida pessoal? Será esse o segredo do sucesso? Bom, Moisés, primeiro começa o programa, eu sou um privilegiado, né? Tá aqui por primeiro, eu quero te cumprimentar, porque tu começa um projeto pioneiro, tu começa algo diferente. E ser o primeiro nessa tua trajetória me honra muito, tá? Então legal, eu acho legal. Isso... Que bom ouvir isso de ti. Isso faz uma diferença na vida das pessoas. É muito grande, tá? Então, e aí tu me faz uma apresentação assim dessas, generosa, assim. Digamos que eu fiz uma pequena radiografia da tua vida, mas se a gente aproximar mais o raio-x, vai sair muito mais coisa, tenho certeza. Vai porque a minha sobre vida... isso que nós vamos falar hoje, porque né? A minha vida é muito intensa, tá? Isso certo, eu posso dizer com toda certeza, porque se tem uma coisa que eu fiz e faço nessa vida, é viver intensamente cada coisa que eu estou inserido. Tu apresentou aí algo que é muito fundamental na minha vida, que são pessoas, né? Uhum. Pessoas extremamente importantes, fazem a diferença, me constroem todo dia. E eu acho que eu botaria um ponto a mais. Tu foi muito feliz naquilo que tu colocou, como é que é o Marcos. É isso aí mesmo que tu falou, tá? Mas eu colocaria algo a mais. É uma pessoa que é apaixonada por gente. É isso, acho que é isso que me move. Cada pessoa que tu tá convivendo, que eu tô convivendo, são pessoas que me acrescentam alguma coisa, que me fazem com que eu seja um pouquinho melhor a cada dia. Sempre, eu sei que eu sou um ser humano em formação constante, serei até meu último dia de vida nesta terra, mas eu acho que é isso, estar aberto a construir a todo momento, a ser modificado pelas pessoas, sem medo, sem nenhum tipo de preconceito, mas respeitando a todos. E isso eu acho que é isso que me move, é isso que me enche de orgulho, inclusive, de estar tendo e convivendo com tanta gente. Onde eu passo, eu preciso deixar algo positivo. E é isso que me motiva todos os dias. Eu estou sempre cheio de vontade de estar fazendo. O meu ócio não existe. Uhum. Eu não consigo ficar parado.
Embora quando eu fico, eu esteja muito bem também. Certo. Porque eu sou uma pessoa que também fico bem tranquilo com os meus acertos e com os meus erros. Não fico me chibatando porque errei, mas aprendo com eles. É uma construção, né, Moisés? Cara, eu falo em ser apaixonado por pessoas, né? E a gente percebe isso justamente com esse teu envolvimento comunitário, sabe? As festas comunitárias, as festas de Bento Gonçalves, as festas em que a sociedade como um todo participa, o pobre, o rico, o branco, o preto, o amarelo, o pardo, enfim, é uma coisa muito diversificada, né? A gente pega a Fenavinho, por exemplo, né? Onde tu foi diretor, né? O esportivo, onde também tu foi diretor, a festa da colheita. Eu creio que tu tenha sido, na primeira festa da colheita, já estava envolvido ou não? Eu fui em todas as que existiam. Pois é, na festa então, da colheita. por aí já se vê esse teu amor pelas pessoas, esse teu carinho, porque quando tu trabalha numa festa dessas, indiretamente, tu tá trabalhando para as pessoas, para a comunidade, né? Moisés, olha só, o que eu vejo nisso, sabe? Primeiro que a gente tem uma obrigação de trabalhar pela comunidade onde a gente está inserido. Isso é uma obrigação que eu digo, não é uma obrigação, uma imposição, mas é algo que faz parte da gente retribuir aonde a gente convive. Então, eu vejo isso como necessário e como, assim, uma espécie de retorno, uma espécie de gratidão em ações por tudo aquilo que tu é e tu construiu. Eu construí minha vida pessoal e profissional graças às pessoas que me deram um crédito, confiaram no meu trabalho, confiam no meu trabalho, pessoas que acreditam em mim, que sonham comigo. Então, assim, como é que a gente não vai dar de volta algo que possa agregar para a comunidade? Eu não vivo sozinho. Certo. A minha filha, meu filho, minha família, minha esposa, a Raque, nós não vivemos isolados. Então a gente tem que fazer algo que contribua para que esse mundo onde a gente convive, seja melhor. Agora, eu não posso ficar em casa e achar que está ruim e não estender a mão, não fazer algo. Aliás, isso é uma das coisas que hoje em dia a gente vê muito, né? As pessoas serem muito pessoas que tem solução para tudo. Na internet, no falar, mas no executar é que eu acho que faz a diferença. E é isso que eu levo, sabe? É isso. Fui para Fenavinho, faço parte do esportivo, fiz e contribuí com a festa de Santo Antônio, a festa da colheita. Me orgulho de ter sido um dos idealizadores e até o último evento, fui todas as funções que podia ser, inclusive presidente da entidade lá. Há um tempo já que não ocorre a festa da colheita. Infelizmente, né? sim. Né? Infelizmente ela parou em 2010, eu acredito. Eu não me recordo exatamente, mas acho que em torno disso, tá? E era uma baita festa, né? Nossa! O envolvimento da comunidade ali. Nós criamos resgatamos a corrida espíritos. dos garrafonistas, tinha todo. Nossa, lembrando de tudo isso. Aí. Mas a gente, imagina, um distrito, levou mais de 20 mil pessoas. Governador. Nós levamos o Germano Rigoto, o governador Germano Rigoto circulou por lá. Nossa, foi. Tu estava lá. Claro. E foi momentos assim extremamente gratificantes. Nós conseguimos com essas pequenas ações e movimentos. Por exemplo, a torta tirolesa, ela sempre existiu, mas me parece que nós damos visibilidade à torta tirolesa. Nós damos visibilidade a certos empreendedores lá que a partir daquele momento viraram agroindústrias. Certo. Suco de uva, produtos artesanais, cachaça. As pessoas nem imaginavam, e aí começou a ganhar corpo isso tudo. As pessoas se motivaram. Nós resgatamos um pouco do espírito antigo da festa da Fenavinho, que era efetivamente a participação da comunidade. Certo. Shows de graça na praça, e depois tudo isso foi implementado na própria Fenavinho. Foi levado para dentro. Depois foi feito vários. O passeio do tuk-tuk, hoje os passeios são atrativos, inclusive, na região. As vinícolas usam isso. Verdade. Mas até então era o primeiro passo dado lá atrás. E a gente fez com cara e coragem. Com bastante trabalho, voluntária o tempo todo, né? Mas como é bom chegar aqui, Moisés, e olhar para trás e dizer, eu dei minha participaçãozinha.
Verdade. A gente não precisa nem ficar falando muito, mas a gente deu. Claro, Sabe? sem dúvida. Essa é a gratidão. E bom, tu continua ainda morando, a gente diz na colônia, né? Mas no Sim. interior de Bento Gonçalves, né? Em São Valentim, nunca saiu de lá. Normalmente a gente vê muita história da pessoa que, apesar de não ser longe, né? Os distritos, 10 quilômetros, 7, 8, 20, dependendo do local, a pessoa normalmente vem para a cidade, né? E vem morar na cidade, vem para apartamento, compra uma casa. E tu, assim como outras pessoas, é uma situação diferente, né? Tu permaneceu morando onde tu nasceu, né? Tu trabalhou na terra, tu trabalhou na colônia, trabalhou na agricultura, né? E como é que foi essa eu não diria migração, porque tu continua vivendo lá, mas essa escolha assim, eu vou ser contador, eu vou ir fazer faculdade, eu vou estudar na cidade, eu vou ser técnico em contabilidade, porque tu foi técnico antes de ser de ser graduado, né? Isso. Por sinal, tu é graduado e pós-graduado em contabilidade. Como é que foi? Como é que se deu essa escolha da contabilidade, ou se não só da contabilidade, mas não, eu vou fazer faculdade, eu não vou ficar aqui ajudando o pai na terra, ou ajudando o pai a colher uva, plantar uva, cuidar das parreiras, que também é algo lindo, né? É lindo hoje permanecer no interior. Mas como é que se deu essa tua escolha, Marquinhos? Caramba. Eu te chamo de Marquinhos, de Fraca, de Marcos. Pode ser, tudo certo. Tchê, eu juro que agora me deu uma balançada, tá? Porque tu acaba... Ó, só para vocês entenderem, eu e o Marcos, nós somos amigos, acho que uns 20 anos, 25, 30. Não, 30 eu não digo. Uns 20 anos. Não, vai tempo. E acho que a gente nunca teve essa conversa assim tão direta de eu pedir essas coisas para eles. Então, acho que algumas coisas vai balançar um pouquinho, sim. Não, e balançou mesmo, porque assim, ó... São Valentim é lindo, tá ali, hoje tem asfalto, tem tudo, né? Mas quando eu era piá da idade do meu filho, era estrada de chão. Nós não tínhamos ônibus, nós não tínhamos acesso. Aqui a gente não tinha transporte escolar, nada disso que a gente vive hoje tinha. E eu me lembro muito bem que os sacrifícios que o pai e a mãe fizeram, porque eles sempre desejavam que a gente estudasse. É uma frase do seu Valdir, que tu conhece bem. Meu pai sempre dizia o seguinte, ó, o estudo ninguém te tira. Com a sua humildade e sabedoria, ele sempre disse, olha, pode acontecer o que for, aquilo que tu aprender é teu pro resto da vida. Isso era uma motivação grandíssima para a gente estudar. Mas também naquele momento nós tínhamos um desafio, não existia uma escola, um ensino municipal forte, a gente tinha ou particular ou estadual. E era o acesso que a gente tinha, né? Certo. As escolas municipais eram escolas pequeniníssimas, não tinha lá em São Valentim, até tinha uma. Eu até estudei na Escola Senador Salgado Filho o primeiro ano e o único ano que eu reprovei, né? Primeira série, seria a primeira série do ensino fundamental? Hoje é do ensino fundamental. Era né? o primeiro grau, né? Uma situação, eu lembro de um episódio que eu ia lá e a prof botava o desenho para mim dizer o que era, e eu falava em italiano, eu não conseguia dizer que aquilo era né? Então mas eu era muito, devia ter 5 anos. Depois eu fui para o Grupo Escolar São Valentim, que é onde hoje é a escola. A escola. Um pouco municipal, um pouquinho antes da comunidade. A entrada ali da comunidade. É isso. E que esse ano virou municipal. O município, ele acabou transformando de estadual para municipal. Mas aí eu fiquei até o 4º ano. E aí tinha que ir para uma escola estadual, mestre, Dona Isabel, ou uma escola particular. E aí nesse momento, Moisés, eu lembro bem direito, a gente passava por crises enormes de greves, 60 dias, 90 dias do ensino. Isso acontecia muito. Do ensino estadual, né? E meu pai foi falar com as irmãs do Medianeiro. E aí tinha minha irmã, a mais velha, a Marta, e a Margarete, que estavam estudando, foram estudar lá porque as irmãs disseram, vem, a gente dá um jeito, eles acabou dando um desconto. Aí estava no 4º ano,
meu pai foi lá falar com elas também, conseguiu também. A gente estava em 3 estudando em escola particular, que tinha que pagar o ônibus e escola, tá? E aí depois chegou a minha última irmã, a Mari, também no Rio de Janeiro. Chegou um momento que meu pai disse, bah, não dá mais. E eu lembro que nesse meio tempo a gente estava assim, ó, com parreira, e eu e a mãe e as irmãs resolvemos, vamos ter vaca de leite para poder pagar a passagem e a escola. Fazer queijo e fazer leite. Vendia leite, na verdade. A gente vendia o leite, porque passava o leiteiro lá e todas as manhãs a gente levava. E cedo, né? Para quem não sabe, tirar o leite da vaca é super cedo, né? Cara. Bem cedo. E não é só tirar o leite, tem que tratar de noite, tratar de manhã. E não tem sábado, não tem domingo. Exato. Né? E aí a gente fazia isso para poder estudar. E eu lembro muito claramente, assim, ó, Moisés, que a gente chegou, mesmo assim, quando chegou no segundo ano, acho que estávamos os 4, meu pai disse, não tem mais como, né? A uva estava muito em baixa, não é a realidade que é hoje, né? Depois eu conto um episódio, o porquê da minha mudança de não continuar na parreira. E aí... Mas tu foi para baixo da parreira também, colher uva... Fui 4 anos. Ajudar, amarrar, cortar, podar. No inverno, com aquelas coisas frias. Tratar. Não. E aí eu fui, e aí o pai disse, não dá mais. E aí a irmã, eu me lembro até hoje, a irmã, na época chamou e disse, vem cá, paga 3 e um filho, tu não precisa. Tem que continuar aqui porque a escola estadual está nesse nível, tá? E nós continuamos. E Moisés, o que a gente fazia? A gente tinha 5, 6 animais que eram produtivos de leite, né? E eu, todos os dias, o que a gente fazia? Pegava 1, 2, e a gente levava, eu ia com o pai trabalhar na parreira, né? Então, de meio-dia, a gente almoçava em casa, e a gente ia, eu e uma ele, a pé até a parreira, que era 1 quilômetro e pouco de casa. A gente amarrava as vacas ao redor da parreira, para elas comerem bem, produzir bastante leite, enquanto que a gente cuidava da parreira. De noite subia. Isso até que idade, Marcos? Cara, eu fiz isso até os 18 anos, tá? Até os 18. Meu primeiro emprego foi com quase 19, que eu trabalhei. E tu ainda não tinha começado a faculdade nesse período? Não, eu aí... Até os 18 quando terminou meu primeiro grau, que na época era primeiro grau, né? Eu tinha... O Medianeira só tinha a questão de magistério para segundo... Porque na época era segundo grau técnico, né? Tu fazia junto o segundo grau, que hoje é ensino médio, e tu fazia o técnico junto. Mas já ia para uma profissão. Isso. E aí tinha magistério, É por isso que eu escolhi o Aparecida, e eu fui ser a última turma do técnico contábil do Aparecida do escritório modelo. Que foi o escritório... Muita gente fala do escritório modelo. Foi algo assim... muita gente aqui da cidade. O escritório modelo foi algo revolucionário na educação técnica do Brasil. Né? Ele foi inspiração para os maristas em todas a PUC e tudo mais. Ele foi inspiração. E era só aqui? Ou tinha outro? Não, depois ele acabou indo para outros. Mas o surgimento foi aqui. E eu fui a última turma do escritório modelo. E eu lembro que daí eu fui estudar à noite justamente para ajudar o pai o dia inteiro. Tá? Que era necessário. E aí é que o meu pai trabalhava com os 4 irmãos, né? Com parreira. Meu pai teve, na época, tudo manual. Chegaram a produzir 450 mil quilos de uva. Quantos hectares eram? Era muita coisa. Em torno de 12, 13 hectares. Poxa vida. Tudo manual. Não tinha essa de pulverizadora, era tratamento na mangueira, era podar, colher tudo manual. Então foi uma experiência. Eu, graças a Deus, vivi isso. Porque assim, ó, carregar as caixas, tratar a parreira, cortar no inverno muito frio. Eu acabava me divertindo. E aí a gente botou, olha só, vou te contar um episódio aqui, a gente botou um rádio no trator, no Agrale 4100 lá, nós botamos um rádio para ouvir a rádio durante o dia. No inverno a gente tava lá em 5, 6, 8 pessoas tratando ou podando parreira e amarrando. E a gente ouvia as rádios. Eu lembro que, como hoje, nossa, eu vivenciei. Por isso que hoje eu sou apaixonado por rádio. Eu gosto dos meios de comunicação justamente por isso. Teve uma época que eu estudava à noite e voltava para casa. Enquanto que eu jantava, eu sabia todas as rádios que tinha no dial. Era uma coisa... Tu sabe que o podcast, o Escuta Seu Cast, né? Nós vamos disponibilizar também no Spotify. Para a pessoa que estiver viajando, quiser ouvir, o cara que estiver deitado em casa, não
quer deitar e ouvir alguma coisa, vai poder acompanhar, vai poder... Então, também, tu vai poder depois te ouvir em casa, Marcos. Mas olha só, né? Tu vê, hoje em dia, ainda, claro que tem muita gente ainda que faz isso, né? Mas nessa época, garanto que tu acordava muito cedo, porque tinha essa história da vaca, de ter que ordenhar, de ter que tirar o leite, depois tinha que ir pra parreira. Trabalhava muito, acordava muito cedo, trabalhava até o final da tarde, dava um tempinho ali de tomar um banho, né? Se arrumar e ir pra escola. Né? Isso era de segunda a sexta. Melhor, o trabalho era de segunda a segunda, não tinha folga, segunda a domingo. Mas durante a semana ainda tinha à noite a escola, né? Isso sim, Moisés. Olha só, eu me lembro bem. E, apesar que assim, eu posso dizer que eu fui até privilegiado com relação a isso também, porque eu estudava à noite e o meu trabalho era... O meu pai sempre foi benevolente com relação a isso, porque assim, ele sim, era às 6 da manhã, ele e os irmãos dele estavam indo para a roça, tá? Eu, em função de estudar à noite, o que eu fazia? Eu tinha que, às 7 horas, 7h15, sair de casa com o café, com a colação. Para levar para eles. Para levar lá para a colônia, para eles tomar o café. Então eu tomava o café, a mãe preparava para o pai. E aí eu descia com a espórtola, com o café, com queijo, salame, ovo, o que era? Era o café da manhã, né? E eles comiam lá embaixo da parreira. Tá, eu vivenciei isso, cara, isso pra mim é... Nossa... E que bom que tu tem tudo isso vivo ainda, né? Que tu lembra dessas coisas e tal, não esqueceu. Nem vai esquecer, né? Esse tipo de coisa. Não. E os valores disso, certamente, tu transmite para os filhos, né? Porque isso tem um valor imenso. A forma como tu chega em determinado nível de vida, determinado status, digamos assim, né? Os passos que tu teve que dar, cada degrauzinho, eu acho que isso, mesmo que indiretamente, tu sempre vai transmitir para os teus filhos. E mais, eu digo até para os colaboradores da Real, né? Para todos os colaboradores, essa questão de tu valorizar a conquista de cada degrauzinho que tu sobe, acho que isso é para a vida toda, né? Eu acho que isso é uma das coisas importantíssimas, sabe, Moisés? Eles não podem negar de onde a gente vem. E aquilo que a gente é hoje... realmente é a soma de todas as tuas vivências. E essa soma das vivências, se eu posso contribuir alguma coisa para a comunidade, para quem trabalha, para minha família, é justamente todas essas situações que a gente vivenciou. Cara, quanto valor a gente aprende a partir do momento que a gente mexe com a terra, quanto valor que a gente dá para a vida quando a gente trabalha com a vida de uma planta, de um animal, sabe? Isso tudo são coisas pequenininhas, Moisés, que vai somando. E eu acho que é bom. Na verdade, eu sou hoje a soma de todos esses fatos, de todas essas coisas que eu julgo muito boas. Claro, teve momentos difíceis que eu não consegui, eu não imaginava estar aqui hoje. Eu não imaginava ter a carreira que eu tenho, nunca. Nem em sonho. Eu imaginava ter uma equipe de trabalho que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje, poder conviver com o pai e a mãe do jeito que a gente convive, com os irmãos. Não, eu não... Mas teve momentos bastante desafiadores lá atrás, que eu não conseguia... A minha vida era bastante fechada. Eu até sonhava através das ondas do rádio, quando eu ouvia todas essas rádios, né? Mas para mim era algo muito distante, era algo muito... quase que inatingível por alguém que estava naquela vida, naquela momento. Condição, naquele condição. Momento. E não era uma condição degradante, claro que não, nunca claro tive. Que não. Mas a condição do tipo... parecia muito longe. Nossa. Muito distante. Moisés, eu me escondia das pessoas quando eu tinha 15, 14 anos. Eu me escondia das pessoas. Eu tinha vergonha de cumprimentar, porque... é que tu convive longe. E um pouco disso eu acho que se traduz, porque eu na época, Marcos, eu estudava na escola Vânia Mincarone, que hoje eu digo que é centro de Bento Gonçalves, está na cidade. E as merendeiras ali da escola, elas diziam assim, de tarde eu vou para Bento. Né? É do lado, é o bairro Santo Antão hoje. Isso aí. E aí eu fico imaginando São Valentim, que comparado ao Santo Antão com o centro, né? São Valentim hoje, até São Valentim é 5 minutos, 10 minutos, né? Na época, vou a Bento, parece que tu ia lá longe, então, como tu falou, traduzindo, parece algo tão distante, né? Vou pra cidade, vou ter sucesso na cidade, vou ter alguma coisa, vou estar participando de um programa de rádio. Como tu falou, parecia inatingível isso, né? E era isso. Vai a Bento. Pois é. E assim, o ir a Bento era assim, né, Moisés? Era um ônibus às 6 da manhã. Era uma viagem. Era às 6 da manhã.
que era para os trabalhadores, quem trabalhava no Curtume Fazolo, que tinha na época os maiores, eram os maiores, ou às 7. E depois deu. E tu voltava ou às 11 ou ao meio-dia. Ou depois no final da tarde. E aí tinha um que vinha às 1h30. Ah, tinha 1h30. E outro às 6, 5, 6 horas da tarde. E era isso. Pois é. Entendeu? Então, assim, ó, e era passagem interdistrital, não era passagem urbana, não. Sabe? Então era uma coisa. Estrada de chão, muito barro. Nossa, quando pegar o ônibus para ir para a escola no meio do barro. Nossa, era muito interessante. Além do ônibus, tinha que dar uma caminhadinha para chegar até a parada, não era dúvida. Na porta de casa. E aí a gente passava no caminho onde a mãe botava os tarros de leite para passar o leiteiro. Tá certo. E às vezes nós levávamos, quando eu estudava e as irmãs estudavam de manhã, nós levávamos para lá. E às vezes a gente levava em vários baldes, porque era muito pesado. Então também. Deixava o tarro lá e chegava lá. Olha como é que era. Gente, era uma vida bem interessante. Totalmente diferente do que é hoje, né? Me permite voltar um pouquinho, claro, que eu não te respondi voltar, primeiro, tá? Voltar. Por que eu fui para a área contábil? Tu me pediu primeiro e eu não te respondi, né? Te falei que eu era apaixonado por ouvir rádio, né? Que era o que me levava a viajar pelo mundo ou nas ideias, né? Mas as ideias que não eram jamais o que eu estou vivendo hoje. E o meu sonho era ser jornalista. Poxa. A minha vontade era... Quando eu terminei... Vocês estão vendo aí, ainda dá tempo, hein? Rádio, TV, tá bom. Jornais, o homem tá aí, Ele é multifacetado, é contador, advogado, empreendedor, festeiro de um monte de festa, e tá aí, E aí, quando eu estava ali, o que eu tinha de opção para fazer jornalismo? São Leopoldo, Santa Maria, Porto Alegre. Impossível, sabe? Ou a Federal. Federal, de novo, naquele momento eu sempre achava que era inatingível. E as outras não tinha dinheiro e nem tinha como me sustentar fora daqui. Então, cara, fui fazer o quê? Técnico contábil. E aí do técnico contábil, eu estava no último ano. Pera, eu não sei se me perdi, eu não entendi. Tu queria ser jornalista, mas tu foi para contabilidade, por que motivo? Porque não tinha opção. Porque não tinha opção. E quer saber, hoje eu amo contabilidade. Imagina. Eu sou realizado. A gente sabe disso. Então, assim, isso eu acho uma das coisas que a gente tem que gostar daquilo que a vida te traz, Sem dúvida. Não dá pra gente ficar dizendo, não, cara, vamos ser bem... Tem que ser apaixonado pelo que tu faz, né? E eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Por quê? Eu tenho que fazer aquilo que tá fazendo, gosta daquilo. Não vamos ficar brigando com a realidade, sabe? Não é conformismo, é diferente. É estar bem com o que está acontecendo e se acha que tem que mudar algo, faz algo para mudar. Sem dúvida. Mas não se revolta com aquilo que tu vive. E aí naquele momento eu fui, fiz, e aí eu consegui. Eu lembro como hoje, meu irmão, eu fui para Aparecida, né, que eu falei no técnico, e o irmão Bolinha, o irmão Nadir Benini Rodrigues, eu faço parte, então, e ele faz parte muito da minha história. Eu me lembro como hoje, eu estava no 3º ano do 2º grau, técnico em contabilidade no Aparecida, trabalhando em casa. Era novembro. Não. Final de outubro. No Aparecida tinha aqueles interfones, não é caixa de som, em cada sala. Em cada sala tinha, eu me lembro que ele botou 3 no som. Aí todo mundo parava na sala e ouvia. E aí veio o recado do irmão dizendo o seguinte: eu informo que tem uma vaga na área administrativa, financeira e contábil na Isabela. Opa! Eu espero... Que idade tu tinha nessa época aí? Eu tinha 18. 18, que foi o primeiro emprego que falou, né? Eu espero que os nossos alunos do 3º ano se candidatem e não façam feio. Bem assim, né? Já botou no compromisso, né? Tchê, e aí? Eu brilhei o olho, né? Porque eu tinha me decepcionado na colônia. Por que eu tinha me decepcionado? Nós carregamos, naquela época a gente produzia muita uva Trebbiano, né? E outras uvas finas também. E eu lembro que nós carregamos um caminhão e a gente entregava numa empresa de Garibaldi. E aí chegou lá e o dono da empresa chegou e disse: não quero. 14 mil quilos de uva, veio de volta. E não tinha onde colocar. Ninguém queria. E aí chegou uma hora lá que
o caminhão voltou pro lado da parreira e meus tios, que eram quem comandava na época, o pai e meus 3 tios, vamos descarregar, vamos botar fora, né? 14 toneladas. Mil quilos. Aquilo lá me deu uma dor, porque era uma uva linda. E sem contar todo o trabalho do ano todo, né? Aí meu tio, Ernesto, falecido, ele chegou e ele disse assim, eu vou até a Salton, vou fazer o nome, inclusive, da vinícola. E eu vou pedir se eles querem de graça, antes de botar fora. E ainda tinha o custo de ter que levar a uva até a Salton. Já teve o custo para ir até Garibaldi. Voltou e depois ia ter. Aí, tá. E aí eles acabaram pegando. Nem sei se pagaram, porque aquilo... Eu deletei dali para frente. Uhum. E aquilo me desmotivou por completo. E aí que eu passei a vibrar com aquela informação lá em meados de outubro de 1989. E aí, nesse momento, eu disse, e agora, o que eu vou dizer para o meu pai? Como é que eu vou dar essa notícia? Será que ele vai me deixar fazer a entrevista na Isabela? Tchê, eu cheguei em casa, isso foi de noite. De manhã, eu consegui ter coragem de falar com o pai às 4 horas da tarde. E o dia todo trabalhando com ele. Aí eu me lembro até do local onde era, a gente estava capinando num parreiral de Cabernet. Chegou uma hora que estava um calor enorme. Ele parou, ele tomou uma água, vou tomei aproveitar uma água. Agora e vou... Tava só eu e ele, eu não sei onde estava o outro. Aí ele me disse, pai, tem uma oportunidade na Isabela, para a área que eu estou estudando. O senhor acha que eu poderia ir? Palavra mais incentivadora que o meu pai disse em toda a vida dele. Tu está estudando para isso. Pá. Meu pai era de muito pouca palavra. Hoje, graças a Deus... Ele fala. E brinca bastante. Brinca muito, né? Mas na época era diferente. Tchê, tu não faz ideia um renascimento de alguém naquele momento. Aquilo foi... Meu Deus do céu. Aí, beleza, falei. Fui fazer as entrevistas e tudo mais. Fui aprovado. O seu Cláudio Pegoraro, que era professor no Aparecida, e ele acabou me contratando para o setor que, inclusive, ele era o diretor dentro da empresa. Eu me lembro que a minha mãe... Tinha uma vaga. Uma vaga só. E teve mais gente? Teve mais. E tu foi selecionado? Fui selecionado. Me lembro, inclusive, dos colegas, e eram todos colegas lá do Aparecida que estavam lá. E depois eu fui selecionado e contei para minha mãe. Minha mãe chorou, né? Imagina, mano. Que adivinha? E outra, né? Tu falou, tu mesmo disse, para mim tinha coisas que eram inatingíveis. Tu deu o primeiro passo ali, né? Sim, e naquele momento a minha mãe chorou porque... E aí ela começou a dizer, o que eu vou fazer com as vacas? Que tu me ajuda, que a gente dá comida, papapá. Então veio tudo uma série de coisas, né, ali nesse momento. Mas chorou, ficou... Vamos lá. Mas aceitou a mudança e vamos embora. E a partir dali, Moisés, terminei a primeira turma de contábeis, a última turma de técnico contábil, e passei no vestibular. Então eu terminei em dezembro, 1º de novembro eu comecei na Isabela de 89, e aí em 27 de janeiro, por aí, eu estava aprovado na primeira turma de Ciências Contábeis de Bento. Da FERV ainda. Da FERV. Não era a Universidade de Caxias do Sul. Da FERV, isso aí. Eu fui me formar como Universidade de Caxias do Sul, porque a universidade assumiu toda a área acadêmica da FERV. No decorrer do curso, isso aí. E aí, cara, aí começou, né? E esse tempo tu ficou trabalhando na Isabela? Na Isabela, tá aí. Trabalhando. Mas aí eu trabalhei até 1994, na Isabela, como auxiliar financeiro de contas a pagar. Tu imagina que era tudo muito manual, não tinha. E eu lembro que eu ajudei a implantar um sistema integrado de contabilidade. Aprendi muito ali nesse momento, mas não trabalhava na contabilidade. Dali surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Politorno. Trabalhei 8 meses na Politorno. Que aí era bem pertinho de casa, né? Isso aí. E foi aí eu fui assumir a contabilidade. Pensa... Da Politorno. Da Politorno, né? Eu fui fazer toda a contabilidade. Só não assinava porque não era formado. Então estava eu lá, e depois no meio tempo aí começou a trabalhar comigo uma moça chamada Loiri de Carvalho, uma querida. Aprendemos muito juntos. Tinha contabilidade atrasada, tudo mais, e a gente botou em dia. Quando botei em dia tudo, eu fui convidado para trabalhar na Madesa.
Antiga Madesa. E aí eu fui trabalhar, depois eu só fiquei 4 meses que eu fui. Ainda aqui em Acabei Bento, indo né? para Madesa, não, já era. Já era em Bom Princípio. Porque aí acaba, nesse meio tempo, nesses 4 meses, transferindo toda a contabilidade para lá. Entendi. E aí ficou inviável para mim poder estudar e dar conta de tudo. Eu disse não. Aí eu fui convidado para trabalhar no antigo escritório Fachinelli. Esse eu não conhecia. Hoje quem comprou lá do seu Fachinelli é o Piacentini. Uhum. Trabalhei um ano e meio, 2, não sei exatamente. Mais ou menos isso. E numa dessas andanças, que eu ia para banco, para órgãos na época, que era tudo manual, me encontro com o seu Aldo Antônio Signor, que foi meu chefe na Isabela, que ele era da contabilidade e eu era do financeiro, e financeiro e contabilidade é muito unido, Sim. né? E ele me disse, eu estou começando no escritório de contabilidade em casa. Tu quer trabalhar comigo? Eu disse, o que eu tenho para perder, né? Vamos lá, né? Larguei tudo, começamos do zero. E assim, cara, 1º de julho de 1995. Nós começamos lá na casa dele, na sala da casa dele, onde tinha a cozinha de um lado, os quartos do outro. Nós começamos aí. Na cara e na coragem. Sem remuneração garantida, nada. Tanto Máquina de escrever, calculador, não tinha nada de computador nessa época. Acho que eu devia Deixa eu te dizer, surgir então. nos primeiros computadores, 94, Não, nós 95, tinha mais. computador, tá? Mas era máquina de escrever, duas escrivaninhas. Tudo manual. Deu, Tudo tá? muito manual. E começou aí, cara. E aí, assim, ó, demorou para engrenar. Eu me lembro que tinha um Uno vermelho, Uno Mille vermelho, financiado, cara. E eu lembro que eu quase perdi ele por prestações vencidas e tudo mais. Mas eu já estava formado, eu me formei em 94, né? E aí começou. Aí faltava a grana, eu comecei a dar. Aí eu fui procurado para dar aula. Dar aula no Landel, no técnico em informática. Sim, segundo grau técnico, né? Isso, mas que tinha com 23 anos. E aí tinha cadeiras de contabilidade, a matéria de contabilidade. Gosta muito, né, de dar aula, ainda tem esse... Nossa! E hoje tu tá... Não tem como. Mas tem vontade de voltar. Nossa senhora, eu tem, amo né? dar aula. Tu ama eu isso. acho isso. Eu faço isso dentro da minha empresa hoje, tá? Certo. Eu faço... Ensino Palestra pessoas. também, né? Sim, Tem todos... sim, isso sim. Mas eu ensino pessoas com o maior gosto, porque eu acho que eu aprendo mais nessa hora. E aí eu comecei a dar aula. Dei aula 6 ou 7 anos no Landel. Depois fiquei depois eu fui dar aula na FTech e eu fiquei até dezembro de 2012 dando aula aí na veio universidade. Todo esse tempo aí. E aí depois eu saí, porque eu assumi a Secretaria de Finanças. A gente não falou aqui, não foi secretário municipal de Finanças, isso aí. E aí não tinha mais como fazer, não tinha tempo para tudo isso, né? Mas E a Real surgiu em 2001. a Real, e aí sim, aí quando eu fiquei de 95 a 28 de fevereiro de 2001 com o Aldo. Aí o seu Aldo e eu nós separamos em função dos desejos. Ele já era aposentado e eu louco para me incomodar, para ter atividade e tudo mais. E a gente sempre teve uma relação legal e a gente dividiu o escritório. Ele ficou com os clientes, tanto que na época eu disse, escolhe quem são os clientes que tu quer. E ele ficou com os menorzinhos e eu já peguei os maiores, porque... E aí tu foi ali para CIS Brasil, Piazza do Omo ali? Exatamente. Mas me lembro dessa sala aí lá nos fundos da galeria ali. Piazza do Omo 35, sala 10. Até hoje. E aí surgiu a Real Assessoria. A gente ficou aí até hoje. É isso aí, ficamos ali. Começaram com 4, 5 colaboradores aí. Na verdade, o início é tu e mais alguém. Eu, o Basílio, o Mike, o Fábio. Verdade. Eu, o Basílio, o Mike, Fábio e o Márcio. E hoje o Grupo Real tem mais de 60 colaboradores. Cara, a gente tava quase nos 80. Isso aí. Muita gente aprendendo contigo, Marcos. E eu aprendendo com ele. Legal, né, cara? Uma história muito bacana. Muito legal mesmo. E me conta uma coisa, cara. E esse amor pelas flores, pelas orquídeas, pela terra, isso permaneceu lá de trás da dona Terezinha, isso, né? Do seu Valdir. Quem é que gostava mais de flores, o pai ou a mãe? A mãe. A mãe. A mãe. Mas tu gosta até hoje, né? Diz que tu cuida das orquídeas. Eu tenho mesmo. Nós também temos em casa. Infelizmente, eu não sou tão competente porque acho que eu mexo demais nelas, né? Eu preciso aprender um pouco mais. Mas eu gosto. Tanto que tem flor dentro de casa, tem vasos, tem flores, e aí toda hora que alguém me
principalmente a Raquel me pergunta sobre ou uma flor num vaso ou uma flor plantada. Eu estou sempre optando pela flor plantada. Porque eu acho que isso dá vida, sabe? Cuidar, ver ela trocar uma flor, trocar uma folha, é diferente, sabe? Ela me encanta. Esse movimento da natureza me encanta. Eu gosto da natureza, eu gosto de caminhar no meio do mato. A orquídea é uma das flores mais bonitas que tem. Sabe que a Marcela tem em casa, a gente tem na área de serviço, é uma área muito ensolarada e ela é mais quente, porque é toda envidraçada. E a gente tem orquídeas lá de 8, 10 anos e dá até 2 florações por ano. E às vezes as pessoas vão lá e dizem assim, mas o que é que vocês fazem? Vocês dão adubo? Só. Nada, água, porque o ambiente é bom. Isso o ambiente. E aí tem muito disso, né? Que a gente diz assim, como é que tu fica tanto tempo num lugar trabalhando? Como é que tu gosta tanto? Porque o ambiente é bom, né? Quando o ambiente é bom, quando a energia é legal, cara, você vai... É como se fosse... não é de um trabalho, é um prazer, é algo que gosta de fazer, né? E o ambiente a gente é responsável por ele, né? Verdade, mas a gente tem que construir essas coisas a todo momento. E aí são pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu gosto muito da natureza, acho que ela me inspira, ela me traz muitos ensinamentos. Eu uso muito uma metáfora, inclusive, da minha experiência como agricultor. Quando começo com algum empreendedor, a minha vida hoje é vinculada com empreendedores, né? Mas eu uso essa metáfora da parreira, quando as pessoas começam um negócio e que no primeiro ano, no segundo ano, elas estão esperando mais retorno, sabe? E eu uso a metáfora de dizer, olha, se tu planta uma parreira, qual é o ano da melhor safra? É no primeiro ano? É no segundo? É no terceiro? Eu não sei, é no terceiro? Pois é, o agricultor tem que saber que ele vai plantar. No primeiro ano, ele sabe que ele tem que dar todo o melhor carinho, cuidar muito para que ela cresça, faça as primeiras raízes muito saudável, mas não vai colher nada. Isso se chama investimento. No segundo ano, ele precisa continuar com a mesma afinco, só que agora ele passa a cuidar um pouquinho mais, porque já tem um galho 2 mais lá, mais alto, tem que cuidar inclusive das formigas, tem que cuidar, continuar cuidando, mas vai colher 1 ou 2 cachinhos de uva, e tem que continuar cuidando, isso é investimento. O terceiro ano, bom, lá no terceiro ano talvez ele consiga colher 1 quilo de uva, tá? Aí no quarto ano vem uma ótima safra. Se o cara não tiver essa visão, que a natureza nos ensina, que tu investe para colher, se tu não acreditar no primeiro dia, só porque não veio uma colheita no primeiro momento, tu não vai chegar no quarto ano com uma ótima colheita. No quinto ano com uma ótima colheita. Então assim, eu costumo dizer isso quando a gente tem essas conversas um pouquinho mais filosóficas, digamos, com alguns empreendedores, eu costumo dizer, vamos aprender com isso. Nossa região é pródiga para isso. A natureza nos ensina. A gente precisa. E isso é uma coisa que hoje em dia, principalmente a juventude, não consegue enxergar o quarto ano. Que é tudo imediato, né? Entende? Então, assim, a juventude que é o Google, onde tu digita e tu encontra o que tu tem ali, né? Sem vivenciar. Só que elas precisam chegar nos 29 anos, eu digo. Sem viver o processo. Elas precisam chegar nos 29 anos e se frustrar, para entender que as coisas não são assim. E eu costumo dizer para os meus filhos, assim, seria muito fácil. É muito fácil dizer o que tu quer ouvir. É difícil dizer diferente do que tu quer ouvir. Mas essa diferença, eu prefiro dizer isso, mas te preparar para a vida, para as frustrações, os fracassos que vão acontecer, do que simplesmente chegar e dizer, beleza, vai acontecer, ou tá aqui tudo pronto, tá? Realmente, não precisa esperar o quarto ano. Sabe? Por mais que a gente tenha evoluído, por mais que a gente esteja na frente com tecnologias, vou voltar para a parreira. A melhor safra continua sendo no quarto ano. Sem dúvida. O que eu te falei, as pessoas hoje, claro que tem exceções, né? Elas não querem mais viver o processo. O que tem entre o início e o final, o início e o vencer, né? Isso. Ninguém mais quer passar pelo processo. E olha que tem exemplos, milhões de exemplos mundo afora, de pessoas que começaram de uma maneira e foram terminar lá muito bem, venceram na vida, né?
sem saber o que ia acontecer no meio disso tudo. Quantas pessoas, se fosse dizer para elas, olha, cara, tu vai ter a real, mas tu vai ter que passar por tudo isso, né? Talvez tu fosse te incentivar mais ainda, mas muitos iriam desistir porque não querem o processo. As pessoas não querem mais saber de dificuldades. Elas preferem o Google do que... Claro que o Google hoje em dia é uma facilidade para muita coisa, né? Mas faz com que tudo seja muito imediatista, né? Eu acho que é preciso entender o que se moderniza e o que são etapas necessárias, tá? Vamos lá. Se eu pegar de novo o exemplo, na época que eu trabalhei na parreira, o tratamento de cada momento do ciclo de brotação até a colheita da uva era muito manual. A gente não precisa viver no manual de novo. Claro, se a gente tem técnicas modernas, formas novas de se conviver e aproveitar, a gente precisa. Mas a gente tem coisas que são etapas que tu melhora o processo, mas que as etapas continuam existindo, elas continuam existindo. E a gente não precisa brigar por isso, contra isso. Porque senão a gente vai contra a natureza. Sem dúvida. A natureza humana ou a natureza das coisas. E isso é um diferencial que a gente precisa entender. E aí, quando a gente para de acelerar essas coisas, querer encurtar etapas, eu acho que a gente vive mais intensamente. Senão a gente começa a tirar o lado humano da vida. A gente começa a tirar pessoas e sentimentos da relação humana. Que graça tem? Eu não consigo ver o ser humano como um vírus da Terra, como em um determinado debate eu disse. Quando eu estava fazendo mestrado, teve um determinado momento que numa das aulas que era de debate, eu disse, gente, o ser humano não é um vírus na Terra. Ele é a solução. Se ele criou problemas, porque eu fiz mestrado em Direito Ambiental. E aí a gente debate muito, tem muitas posições sobre a questão ambiental, que o ser humano é o grande poluidor. Ok, sim, é ele que cria esse problema? Claro. Sim. Mas ele não é o vírus da destruição da Terra. Ele criou o problema, mas ele também é a solução. Certo? E se ele não é, ele tem que ser. Ele tem que ser. É ele que vai encontrar Exatamente. a solução, né? Ele criou o problema, ele tem que ser a solução. Sem dúvida. Então a gente não pode simplesmente... agora vamos extirpar metade da população porque tem população em excesso. Não é assim. E quem é essa metade? Pode ser você? Né? Então são coisas que eu na minha reflexão, eu externei isso naquele momento também, porque eu não concordo que o ser humano é o problema. E aí, voltando para a nossa questão, a gente precisa vivenciar nossas etapas, sendo nós a solução para convívio, para estar bem. E é isso que eu levo para dentro dos negócios, tá? Relacionamento, estar convivendo bem. Nem todo mundo compreende, Moisés. Nem todo mundo. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, conviver com um abraço. Na nossa empresa, quem está de aniversário recebe um abraço das 80 pessoas. Com cantoria, com música, tudo certo. Tem gente que não consegue conviver. Eu já tive gente que foi embora do escritório. Porque não achava... Porque isso, eu não consigo, eu não quero receber todos esses abraços. Então, é um direito da pessoa? É. Claro. Mas, para mim, e como eu digo, a forma da gente vivenciar é assim. Toque, humanidade, sentimento. Calor humano. É isso. Vai ter gente que gosta de viver sozinho. É que, na verdade, tem gente que encara isso de outra maneira, né? Tem gente que pensa, o cara quer me abraçar, ou quer abraçar a mulher e tal. Né? Tem gente que é assim. Eu também não vejo dessa forma. Eu não vejo disso. Calor humano, a energia. Mas tem gente que já encara de outra maneira, né? Eu acho que a pessoa está errada. Sim. Mas eu acho. Eu não estou dizendo que ela está errada. Agora, quem convive comigo sabe que eu sou assim. Tu não acha? Na verdade, a tua opinião é essa. Isso é a minha opinião. É isso aí. É a minha opinião. Eu também digo, cara, a gente é tão bacana. E às vezes, claro, que as nossas opiniões, elas ferem, elas divergem e ferem outras pessoas. Mas é tão bacana tu ter opinião própria, cara, sobre as coisas. Isso. Mesmo que às vezes tu esteja errado, mas é a tua opinião. Cara, que, aliás... se eu tô errado, me argumenta para mim tentar entender no que eu tô errado. Aí talvez eu vá mudar minha opinião, vá entender o que tu quer me dizer. E esse lado
Eu peguei um exemplo, mais né? humano, Moisés, esse lado mais humano me permite, inclusive, mudar se for necessário. Agora, o pessoal do escritório sempre diz, nossa, mas é difícil debater contigo. Sim, eu disse, é difícil, eu tenho certeza. Mas pode vir com argumento que eu me desarmo fácil, mas me vem com argumento. Né? Não adianta vir dizer, eu acho, e tu tem que pensar assim. Tudo bem, ok. Eu não vou pensar assim se tu não conseguir. Porque, ao mesmo tempo que eu sou muito emocional, eu sou muito lógico também. E eu acho que tem que ter esse equilíbrio, tá? E eu consigo ser flexível, me adaptar às situações sem precisar radicalizar, sabe? O equilíbrio. A posição. Equilíbrio é essencial na vida, né? Eu comecei o cast aqui falando, né? O segredo do sucesso é saber conseguir conciliar trabalho, família, amigos, é o equilíbrio, né? Dessas coisas. E realmente a gente vê muita gente caindo na vida ou descendo degraus que já subiu porque não conseguiu conviver com as situações, né? Quando tu falou uma coisa muito importante, Moisés, que é ter opinião. Mas ter opinião não significa ser contra outra pessoa que pensa contrário. Eu preciso saber conviver, inclusive, com pessoas que têm opinião contrária. Eu tenho os meus sócios, eu tenho os meus colaboradores que com certeza pensam diferente em algumas opiniões. E para isso, quando eu estou num negócio, eu sei que opinião, posição, ela casa muito bem com reflexão, com ceder, com conceber, com chegar num ponto em comum. Não significa que rasguei todo o meu conceito, botei fora todos os meus valores. Não é isso. Apenas é o seguinte, qual é o resultado que eu estou buscando? Se eu estou buscando um resultado, se todo mundo está convergindo para aquele resultado, legal. Legal. Tem uma coisa que eu prezo muito, que é não reter talentos. Não reter a competência dos talentos. Quero reter os talentos próximo a mim, mas as pessoas precisam ter a liberdade de crescer. Então, eu passei por certas dificuldades nessa vida de empreendedor já vai há quase 28 anos, que eu acho que as pessoas não precisam passar. Por exemplo, aqueles momentos difíceis de não ter dinheiro para pagar as contas, não ter situações específicas que vencessem, saber se ia ter cliente ou não, ter que provar para os clientes que tu era competente. Acho que todo mundo que está com a gente lá dentro da Real pode usar do crédito da Real para fazer uma nova atividade. E a partir disso, eu sempre incentivo as pessoas que estão lá a começar seus negócios em parceria conosco. Então a Merco Gestão, por exemplo, é uma empresa que está lá dentro do prédio da Real, mas que é comandada pelo Magnus Gomes e pela Joyce de Souza. E essas duas pessoas trabalharam na Real Assessoria, ou elas têm vínculo conosco lá há mais de 18 anos. Só que chegou um ponto que eles estavam dentro da Real e eles chegaram no topo do que eles poderiam fazer como contadores. Só que a gente olha para eles, eu olhava para eles e mas olha o potencial que esses caras têm. E eles sonhavam em ter uma consultoria de forma diferenciada, baseada em contabilidade, mas com outro foco dentro das empresas. E aí eu disse, vocês têm uma sala aqui, vocês têm estrutura, sejam nossos parceiros. Não vê eles como a palavra não é inimigos, mas como alguém que vai conflitar contigo ali. São colaboradores, vão, de certa forma... Eles são parceiros. Parceiros de negócio. Eles têm a atividade deles, por exemplo, eles fazem valuation das empresas para... A palavra que eu queria encontrar era concorrentes. Não são concorrentes. Não são concorrentes. Eles, por exemplo, têm uma empresa que vai ser vendida. Por quanto vender? Quanto vale aquela empresa? Então eles têm técnicas lá, que eles fizeram cursos para isso, e eles têm técnicas de apurar esse valor. Certo? Ora, pode ser um cliente que é da Real Assessoria, que precisa uma pessoa técnica para fazer isso, pode ser um outro, mas daqui a pouco eles têm vários clientes, e esses clientes precisam de um contador. E eles vão acabar, de alguma forma, chegar na gente. A gente podia dizer que é uma espécie de incubação. Eu te diria que nós somos sistemistas. Nós estamos todos dentro de um sistema, tá? Onde a gente
tipo uma, assim, mal comparando, né? Pega uma GM ali em Gravataí. Quantas empresas tem as fornecedoras? São empresas independentes. Pneu, não sei o não que, são empresas vidro, independentes, sim, isso aí. mas uma colabora com a outra. Exato. Certo? Então é uma coisa muito clara para a gente, onde a Fracalossi Advogados, ela tem sua identidade, ela tem a sua expertise, ela tem sua independência profissional. E a Fracalossi surgiu em 2010. Certo. Então foram 3 anos depois, por causa de oportunidades que a gente viu no mercado. Certo. Né? Que realmente a gente só atende empresas, não atende, no caso de empregado, por exemplo, só atende empresas. Mas hoje a gente já evoluiu, a gente atende inventários, a gente atende alimentos, uma série de coisas também para pessoas físicas, né? Certo. Pensão e tudo mais. Então, assim, ó, a Fracalossi nasceu já independente desde o primeiro momento. Né? E às vezes as pessoas acabam confundindo, porque eu estou um turno numa empresa, um turno na outra. Ali tu tem a Fracalossi, a Real, a Merco. Isso. E tem a Netari também. Tem a Netari. Aí a Netari, que é do pai da minha irmã, da Deise e da Ale. Isso aí. Aí sim. Bom, meu pai depois de um tempo, ele também não trabalhou mais nas parreiras. E aí minha irmã, que faleceu, ela tinha fundado a Netari em 1999. E ela acabou falecendo em 2007 num acidente. Difícil, inclusive, para todos nós. E na época eu lembro que o meu pai fazia alguns serviços para ela. Por exemplo, jardinagem na Isabela. E aí, quando a Marta faleceu, o marido da Marta disse que não queria continuar, o Adriano. O Adriano trabalhava com ela, né? Não. Ele trabalhava no hospital. Ele disse, eu não vou continuar com a Netari. Os filhos deles eram de menor. E aí eu lembro que eu pedi pro pai, tu quer tocar? Ele ia fazer o quê, o pai? Já não estava mais... E eu disse, eu faço a parte administrativa. Eu cuido da parte administrativa para ti e tu toca. E aí ele disse que sim. E naquelas coisas da vida, sabe? Talvez até ela ajudando lá de cima. Começou a engrenar de tal forma, a minha outra irmã, que trabalhava na época na Tondo, foi demitida, foi trabalhar lá, virou sócia, a Margarete. Né? E aí começou a crescer. Virou... Hoje eles devem estar com mais de 50 funcionários. E eu lembro que quando nós construímos o prédio, o meu pai me emprestou uma grana. Né? E eu disse, pai, em vez de a gente te devolver uma parte do prédio é teu, e tu deixa a Netari aí. E aí, tá lá. Tá lá até hoje. 10% do prédio construído é do pai, e ele tá com a sala lá da Netari, tá lá dentro, quer dizer, e ele circula em todo o prédio, todo mundo, ele é o bonachão, todo mundo gosta do seu Valdir e tudo mais. Ele leva seus tomates, suas uvas lá, fica todo mundo feliz, é verdade, e ele circula, ele alegra, todo mundo sabe, gosta dele, abraça ele. É isso. Então nós temos lá 4 empresas lá. Tá certo. Eu circulo, não digo circulo seguidamente, mas quando eu vou na Real, há bastante tempo já, desde a CIS Brasil, passando ali pela 13 de Maio e agora aqui na Góes Monteiro, a gente está acostumado a ver, basicamente, claro que como ela cresceu, muito mais gente passou a trabalhar, mas as mesmas caras, né? Então... eu não vejo assim, talvez a visão tua possa ser mais clara, mas não tem uma rotatividade grande do pessoal. A pessoa que vai ali trabalhar, normalmente ela permanece. Ou ela vai surgir um outro negócio, uma outra profissão, um outro caminho, né? Mas eu vejo que não tem uma rotatividade tão grande, né? Uma empresa com 80 funcionários, claro que é natural que entre um saia outro, mude, né? Essa permanência das pessoas ali tem muito a ver com o que tu falou da parreira, né? No primeiro ano não dá, mas eu vou continuar tratando, porque no segundo ela vai começar, vai estar melhor, vai estar mais forte, no terceiro, e eu acho que tem muito a ver com isso, né? Bom, Moisés, primeiro eu jamais imaginava ter uma equipe dessas, né? Como eu te falei, cara, eu sempre... vai fazer aniversário dia 1º de março agora, olha só. A Real vai fazer aniversário 22 anos agora, dia 1º de março. 22. Aniversário do Miguel. Quando eu paro
eu olho, a festa do final do ano, eu parei, olhei, teve uma hora e disse, não, meu Deus do céu, como é que tem tanta gente? Mas aí tu olha para o rosto das pessoas e de fato tem lá o Titon, a Joyce e o Gomes que estão ali como parceiros, 18 anos, o Titon, 18 anos, a Rosângela, 15, a Marli, 13, a Cate, 12, e aí vai, né? Pessoas com 9, a Camila com 10 anos. Então, realmente tem pessoas que apostaram com a gente. Permaneceram, ficaram. Pô, pega os meus sócios, cara. Os meus Estão sócios... enraizadas, né? Como as boas pareiras, né? Nossa, enraizadas. pega os meus sócios, cara. O Márcio, o Ade, isso. O Mike, o Fábio, o próprio Gilmar, que veio depois, é verdade, mas já tá lá há mais de 17 anos também. Então, assim, cara, são pessoas que apostaram comigo lá atrás. Que todos... Os caras ganharam 500 pila, 150 reais na época que a gente começou. Eu lembro como hoje, 150 reais, ok, que a realidade era outra. Era outro. Não, mas era como se fosse um salário mínimo e 100 pila a mais, algo assim. E ficaram ali, sabe? E a gente foi apostando, foi construindo. E eu faço questão de mostrar isso para as pessoas que chegam. Eu faço questão de dizer para as pessoas que se apostarem, eu e nossa equipe toda, porque eu não posso dizer, eu tenho que ser muito grato aos sócios, que sempre acompanham as ideias. Então, eles são muito parceiros e adotaram essa linha. Nós somos gratos a quem valoriza e constrói um caminho com a gente. E realmente, eu diria o seguinte, 1 ano, 2 é o tempo da adaptação, de entender bem toda essa cultura. Pegou essa cultura, vai apostar com a gente, graças a Deus. Legal. E claro, né, Moisés, de um tempo para cá, a Camila, que é uma das pessoas muito importantes da nossa equipe, ela deu um passo gigante em direção àquilo que a gente sempre acreditou, porém, ela trouxe concretude, ela conseguiu trazer elementos e ações que expressassem mais essa questão da valorização do ser humano numa empresa de contabilidade. Se tu for analisar, a contabilidade sempre teve aquela cara de frieza, de 2 mais 2 é 4, fecha ativo com passivo, muito metódico, né? E a Camila, ela foi fazer o trabalho de conclusão dela na faculdade sobre gestão de pessoas no escritório de contabilidade. Aí ela me pediu para fazer pesquisas internas com clientes, principalmente com os colaboradores, sobre o que eles achavam, se tinha proximidade, se não tinha. E aí ela apresentou, quebrou um paradigma, porque nunca foi falar sobre gestão de pessoas num trabalho de conclusão de contabilidade. Normalmente se fala sobre ativo de uma empresa, recuperação de tributos, toda coisa vinculada à questão técnica. E ela foi para o lado humano. Ela passou com 10. Então, o trabalho dela foi ótimo. Ela terminou e veio na minha sala e me entregou isso aqui, Marcos. Muito obrigado, foi excelente. Obrigado por ter abrido espaço para a gente pesquisar aqui dentro e tudo mais. Peguei, olhei e disse assim, tá bem? Eu devolvi para ela, agora aplica. Aqui dentro. Isso aí. Eu disse para ela. Agora, durante meio turno, tu é contador e outro meio turno tu é gestão de pessoas. E essa foi um divisor de águas que a gente fez. E a partir daí, nós passamos a construir uma relação com colaboradores de uma construção de fatos que pudessem traduzir essa relação humana entre as pessoas. Foi uma divisão de águas, foi. Houve pessoas que não compreenderam ou não se adaptaram e foram sempre embora. Tem, né? Isso é natural, mudança, é normal. Moisés? Tudo que muda, quando tu quebra paradigma, cara. E aí teve, mas em compensação, aí a gente adequou, por exemplo, amigo do mês. Aí a pessoa ganha todo mês um emoji físico e fica na mesa dele, porque as pessoas elegem quem é o amigo dele durante o mês. A gente criou o destaque do semestre, a gente criou o conhecimento em destaque, o café da manhã, o dia do aniversário, o bolo no final do mês, a festa de integração, uma série de outros elementos, benefícios flexíveis, que a gente foi materializando aquilo que a gente considera como elemento essencial. Valorizar a nossa principal matéria-prima, que é o ser humano. Investir no ser humano, né? Isso aí.
Então, assim, ó. Eu fico lembrando da história da Parreiro, que tu falou ali. É a mesma coisa, né? É isso aí. Tu vai investir no ser humano. E o filho também cuidar é assim, do ser né, humano. Moisés? Os filhos não são assim também? É verdade. É bem isso aí mesmo. Então, É bem por aí mesmo. E Bento Gonçalves, Marcos? O que tu diz aí de Bento Gonçalves? Eu sou um apaixonado. Eu sou... Não sei se o termo bairrista consegue compreender e juntar tudo aquilo que eu penso sobre Bento, tá? Eu sou apaixonado por tudo. Eu gosto, seja da praça, seja da festa, eu gosto. Gosto de Bento, gosto das pessoas de Bento. E eu disse isso na inauguração do prédio da Real em novembro de 2015. Sou muito grato por Bento Gonçalves. O que eu sou é porque Bento Gonçalves me deu crédito, abriu as portas. Uhum. Então, assim, ó, é obrigação minha devolver para Bento. De alguma forma. Por isso que a gente faz uma série de trabalhos voluntários, porque eu acho que é a forma da gente devolver tudo que Bento Gonçalves nos deu. Fala mais, Marcos, desses trabalhos voluntários. É alguma coisa para o pessoal ficar sabendo. Porque, é o Marcos da Real, mas e o que tem por trás disso tudo? Projetos voluntários, Leãozinho do Bem, que eu sei que vocês desenvolveram, não sei se ainda está andando, eu vi que ainda tem o logo lá no site, né? Então, são coisas extra trabalho, eu diria, né? É que assim, ó, claro que tu não vai entrar em uma a uma especificamente, mas é bom a gente saber também que tem muita gente que eu tenho certeza que não sabe desses projetos voluntários, do que é feito, para que é voltado, quem que é beneficiado com isso, né? Eu vou responder porque tu me provoca, tá? Mas eu gosto de ser um pouquinho mais discreto no voluntariado, porque eu acho que a gente não precisa se vangloriar. Uhum. Mas é importante contar para motivar pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, se eu lembrar de todos. Leãozinho do Bento me falou, nasceu lá na Real. Uhum. Quando eu saí de secretário de Finanças, eu lembro muito bem que para quem entende um pouco, mesmo que não entenda um pouco sobre recurso público, os recursos públicos eles são todos categorizados. A gente tem, não é um caixa único, né? Uhum. A gente arrecada um determinado recurso, só pode aplicar naquele. Só na saúde, só na educação. Isso, e às vezes até alguns fornecedores que eram do município, eu enquanto secretário, não compreendiam, porque eu lembro direitinho de um episódio mais comum, que era a rúbrica do Vale Transporte. A gente recebia a rúbrica, Bento recebe ainda, né? Recursos do Vale Transporte vindo de Brasília, da União, e recursos vindo do Estado. E às vezes a gente pagava quem transportava pela rúbrica da União e não pagava quem era do Estado. Certo. Por quê? Porque o Estado não mandava, o Estado sempre teve muito mais dificuldade financeira do que a União. E aí, na concepção e na compreensão dos transportadores escolares, a gente está privilegiando um. Claro. E na verdade não, porque o dinheiro entrou numa caixinha e eu tenho que pagar aquele que estava listado para essa caixinha. E aquele que está listado na caixinha do Estado, do Vale Transporte do Estado, não podia receber porque não tinha entrado dinheiro. Certo. Então fica aquela confusão e é um pouco porque a vida, as finanças públicas são bem diferentes de uma finança de uma empresa. Claro, que a finança da empresa, se eu faço prestação de serviço, se eu vendo mercadoria, se eu pego dinheiro emprestado no banco, vai tudo para um caixa único e eu pago o que eu quero. Lá no público não é assim. E uma dessas caixinhas de entrada de recursos do dinheiro público era a lei de incentivo à criança e adolescente, que era fundo do município, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Da criança e do adolescente. Fundica. Isso aí, obrigado. E esse recurso vem da onde? Da destinação do imposto de renda das pessoas. Certo. Ou das empresas. É uma vontade que as pessoas físicas ou jurídicas peguem, digamos, devo R$1.000 para o Leão. Eu vou depositar R$10 nesta caixinha do município e vou pagar 990 lá para a União. Essa vontade de destinar, enquanto secretário, eu via que existia lá 200, 300 mil que ingressavam nessa caixinha, no dinheiro do Fundica. E eu, como secretário, me lembro que eu falava com um auditor que era responsável por controlar esses valores na Receita Federal, que era o senhor Gilson, e ele me dizia, Marcos,
Bento Gonçalves tem um potencial de arrecadar 8 milhões e não 400 mil. A gente arrecadava 5% do potencial. Poxa vida. E as pessoas não sabiam fazer. Ou não tinham orientação. Eu disse, mas o que se faz nisso? E nessas andanças aí, depois eu saí e eu disse, mas eu vou ter que, nesse espírito de ter que devolver para Bento algo que a gente possa fazer, eu lembro que a gente começou a fazer reuniões lá, no escritório, com alguns contadores, para a gente fazer uma campanha de destinação, fazer com que as pessoas se motivassem a destinar o que a lei permite para o fundo da criança e do adolescente, que é gerido aqui em Bento, Certo. que é gerido por um conselho, aqui, né? por um conselho comunitário. E aí, nessa história, a gente conseguiu motivar o SIC, os contadores, o Cicobi Meridional, que aporta um recurso antecipado, uma série de recursos. E aí nasceu o Leãozinho do Bem. A gente conseguiu fazer várias campanhas, a gente foi para a rádio, falou bastante. Me lembro que tu era vereador, tu abriu espaço, inclusive, lá. Na Câmara. Só que, infelizmente, depois, ele ainda existe, mas ele não teve mais movimentação. Necessitaria, sim, de novo, de ter um gás, para que mais, acho que o poder público deveria também comprar essa ideia com mais afinco. Nós, contadores, deveríamos ter mais movimento. Então, assim, o SIC também. Então, são coisas que acho que podem nascer mais. Então, esse foi o movimento. Isso é uma coisa que, para quem tem que pagar imposto, não custa nada mais. Nada. As pessoas dizem, mas tem que doar lá, vou gastar. Não vai gastar nada. Né? Claro que existe um limite. Sim. Por isso, procura um contador, saiba qual é o teu limite, te orienta e deu. Na hora que tu está fazendo, destina para a empresa. Por isso que não é nem doação, é destinação. Eu devo um valor X, eu pego uma fatia desse X, jogo para o Fundica e outro para o Leão. Acabou. Então, esse é um dos projetos que nasceram lá. Outro projeto que nasceu foi, aí sim, com o Daniel Amádio, que foi o Observatório Social. Nasceu também dentro da Real. E eu lembro porque, quando eu era secretário, teve uma apresentação do Observatório Social Brasil no SIC. E eu, como secretário, e tinha o Daniel Amádio, tinha outras personalidades, presidente do SIC da época. E eu lembro que me pediram o que eu achava daquele projeto enquanto secretário. Eu disse, olha, gente, eu gostaria que esse projeto fosse fomentado em Bento. Porque todo administrador público gostaria que alguém estivesse ajudando, né? E ajudando a economizar, né? Porque esse é o objetivo, claro, né? Claro. O objetivo de melhorar o processo das licitações e tudo mais. Pois bem, eu saí de secretário, o Daniel me visitou, a gente se encontrou na inauguração da agência do Cicobi Meridional em Bento também, e o Cicobi, lá em Toledo, no Paraná, incentivava os observatórios sociais. E eles diziam, não, nós vamos patrocinar se vocês. E aí começou. Aí o Sicredi veio outras entidades, e aí está aí o observatório funcionando até hoje, graças a Deus, porque eu acho que ele faz um papel discretíssimo, mas de um valor que talvez nem todos nós saibamos mensurar. Sem dúvida. Então ali, o observatório, a gente pode falar do que ainda? Da Associação Mão Amiga. Deve ter um monte de projeto aí, hein? Associação Mão Amiga. Do Frei Jaime, com parceria com o Frei Jaime Bétega, isso, né? Que tem aqui em Bento, a gente pretende este ano engrenar, este ano a gente pretende engrenar uma escola infantil. Estamos reformando a casa, inclusive. Bacana. A gente ganhou uma casa de um senhor fantástico, que deu a casa e a gente está reformando. E o objetivo da casa é? Ter uma escola infantil. Na escola, na casa. Na casa, a gente está adequando a escola, que era aqui residencial, aqui em Bento, para atender crianças carentes. Só que o projeto... Turno integral. Aí a gente vai adaptar dentro da necessidade e do que realmente o município... Hoje nós estamos focados na adequação do prédio para ser uma escola. Tivemos que fazer troca de filtro, tem toda a parte técnica, né? Acessibilidade. Mas hoje está lá, hoje está em fase de pintura, para tu teres uma ideia. Então, muito feliz, conseguimos captar um recurso no Fundo Social do Estado. Bacana. E a gente teve apoio de várias empresas, o que é, nossa, e é legal, isso é uma coisa que está acontecendo. A gente fez parte da Associação de Segurança do Vale do Rio das Antas, que hoje está ainda ativa, mas a gente conseguiu colocar as câmeras de vídeo monitoramento por lá.
a própria associação lá do Vale do Rio das Antas do Turismo, hoje está andando. A gente trabalha voluntariamente, eu faço parte da diretoria do esportivo, faço mais a parte... Já colocou atleta lá no esportivo ou não? Como assim? Pô, tu tá me meu dizendo, o filho não tá lá? Filho tá lá na Começou na escolinha, mas escreveu na escolinha, aí já é... Independente de qualquer coisa, não, eu sei, eu tô brincando. Ele é apaixonado. Né? Não, legal. Tu já tá colaborando com o esportivo, vai botar um jogadoraço lá. Não, tem ele e meus 2 sobrinhos já lá também, né? A gente também, e é isso que eu digo também muitas vezes para as pessoas. O que eu posso ajudar? O que eu posso colaborar? Eu não tenho dinheiro. Dá o teu melhor. Essa é a minha frase. O que tu sabe fazer bem? Eu sou... E aí eu faço isso dentro da Real, tá? Tem algumas entidades, claro que a gente não consegue atender muitas, mas dentro do possível, nós temos várias entidades lá que a gente faz a contabilidade de forma gratuita. É o meu melhor, é o que eu tenho para dar. Eu não preciso dar dinheiro. As entidades têm entidades que precisam de 1 hora de trabalho, uma pessoa que faça a limpeza 1 vez por semana. Então, o que tu sabe fazer bem, uma cozinheira, ou só ir lá sentar, se for uma casa de idosos, sentar lá ouvir os idosos, sabe? O que tu tem de bom? Com certeza todo mundo tem alguma coisa para dar. Então, pode dar o que tem de bom. Acho isso muito, muito legal, sabe? Acho isso uma das coisas que eu incentivo ao voluntariado, é isso. Faça o que tu tem de melhor. Não pense que ser voluntário precisa de dinheiro. Certo. Agora, seja voluntário e comprometido. Certo. Não para botar o nome. Por isso que eu tive meus... Eu entendi. Sabe, eu acho que tem que tomar cuidado com algumas coisas para não achar... mas o pessoal que está assistindo vai entender que o objetivo foi falar dessa questão do voluntariado, valorizar o que vocês fazem, mas tentando atrair mais pessoas para isso. E olha que Bento Gonçalves tem voluntariado, hein? Nossa. Tem muita gente que faz voluntariado. Isso, não tem pode... cada projeto aí, cara, não pode virar pedestal de destaque de quem faz o voluntário. Pois é. Quem é voluntário, mas ele precisa... O que tem que ser destaque é o Leãozinho do Bem. Isso. É o Observatório. É o projeto. É a Associação Mão Amiga. É o projeto. Os que fazem, eles precisam se sentir realizados. Certo. As pessoas precisam ser valorizadas, estar realizadas, mas elas não precisam estar acima do projeto. Tu é um cara que não se acomoda, né? Não se acomoda. Nem quero me acomodar. E nesse não se acomodar, eu vou te segurar mais um pouquinho, tá? Tá, tudo bem. Eu tô falando demais. Tá? Não, tá ótimo. Nesse não se acomodar, cara. Novos projetos. O que vem pela frente aí? Eu sei que tem coisa boa chegando por aí e tal. Tu vai poder falar? Quer falar no segundo momento? Alguma coisa dá pra falar. Na mesma linha que eu te falei, Moisés, que a gente precisa abrir caminho, sabe? Acho que é isso, abrir caminho para os talentos, né? E é isso que a gente está fazendo hoje dentro das empresas, tá? Pensando, refletindo as oportunidades vinculadas com a nossas áreas. Nós estamos no momento, principalmente a questão da contabilidade, de uma transformação muito grande. A contabilidade tradicional, aquela antiga, ela está criando asas, eu diria. Hoje as questões de informatização, elas estão acontecendo rápido na nossa área. Então, assim, se eu continuar fazendo contabilidade só para atender o governo, eu vou ter problema de mercado, na minha visão, na minha opinião. E a gente precisa se mexer. A gente precisa colocar novos elementos aí. E aí, quando a gente começou a trabalhar isso, falando em novos elementos, aí a gente chamou o pessoal para opinar, para participar. E aí começaram a surgir ideias de novos serviços, oferecer novos serviços. Não vai ser o Marcos que vai fazer isso, porque o Marcos é um ser humano limitado. Aí eu disse, ok, vamos lá, comece uma atividade, vamos ser parceiro. E é isso que está acontecendo. Então a gente está fomentando negócios dentro do próprio negócio. Que legal. E é isso que vai... A gente não posso dizer exatamente as atividades, porque a gente está construindo ainda. Certo. Tá? Mas vem um projeto novo por aí. Nossa, eu vou te dizer que vem mais que uma mão. Esse é o não se acomodar, né?
Porque tu disse lá atrás que achava que era inatingível, hoje já superou. A escada tem que botar mais degraus para subir mais um pouquinho. O legal é que vem gente contigo, né? Não, tu falar, pô, eu fiz, eu fui e tal. Ou melhor, tu tá à frente disso, mas não é nós, né? Sabe, falou ali dos guri que começaram contigo, a Real, sabe? Então, os colaboradores, aí fala do teu pai, da tua mãe, da família, dos amigos, as festas do interior, é o nós. Então, o bacana de quando você fala dessas coisas é que tem todo um conjunto que vai contigo, não é tu sozinho, né? Mas é isso, por isso que primeiro tu falou intensidade. Quem é que dá intensidade para a vida se não são as pessoas? Pois é. Então assim, cara, tu consegue te abraçar em vários estilos de pessoas, tu convive com todo tipo de pensamento, com todo tipo de humor, com velocidades diferentes das pessoas. E isso é um prazer, não é um peso. É bom porque tu observa as pessoas de forma diferente. Tu vai construindo um caminho muito legal bacana, mesmo. Cara, bacana. E a família disso tudo? Raquel, a Duda, o João? Cara... Cobram muito a presença do Marcos. Tá trabalhando demais. Vem aqui, vamos ficar juntos. Ou não? Cobram sim, com certeza. E com razão, né? Porque eles me movem, tá? Eu sou um cara que... Primeiro que eu sou um privilegiado também ali, né? Eu fui escolhido pela Raquel porque, meu Deus, né? Ela tem toda a responsabilidade pelo nosso início, pela nossa relação. E graças a Deus foi assim. E aí, eu não posso dizer que os nossos maiores presentes são os filhos, né? Eu sou extremamente apaixonado por eles, eu sou grudado neles. Às vezes, acho que até exigente. Sou exigente, sim. Sou exigente. Todo pai que quer o bem do filho, ele é exigente em muita coisa. E eu, graças a Deus, Moisés, a gente tem esses papos do tipo que eu falei primeiro, né? É fácil, eu consigo conversar com eles nesse nível. Filho ou filha, é fácil eu te dizer um sim. É fácil, agora é difícil para o pai dizer que não para ti. Mas eu vou sempre dizer. Eu prefiro esse difícil aqui do que te ver decepcionado amanhã, porque aquele momento vai ser mais difícil para mim. Te ver triste ou um caminho errado. Então a gente faz de tudo pelos filhos, mas o fazer de tudo é não dar tudo. O fazer de tudo é em termos de orientação, construir que eles entendam de onde vêm as coisas, como é importante respeitar pessoas mais velhas. E eles estão entrando numa fase hoje de mudança, principalmente a Duda. Hoje ela está entrando numa fase de uma adolescente, ela está mais madura. Nossa, e aí me encanta quando a gente conversa com ela. E aí ela vem com os papos já responsável, ela já me disse que quer começar a ter algum tipo de atividade, ela já quer ter alguma coisa de... Além deles conviver com vocês, eles convivem muito com os avós, né? Muito. Enfim, moram no mesmo ambiente e acho que isso molda também, né? A gente vê em outras realidades famílias em que os avós não fazem mais parte do seio familiar, né? Famílias em que os avós vivem uma vida e os pais com os filhos outras, né? E a gente ainda é muito privilegiado na nossa região. Eu não sei se pela colonização, uma questão cultural, de estar muito próximo com os avós. Eu tenho... O Miguel e a Maria convivem com o avô e a avó por parte de mãe, com a avó por parte de pai. É uma convivência, eu não digo diária, mas não passa uma semana sem ver um ou sem ver outro. E eu acho que isso também agrega muito na criança, né? Eu acho isso fundamental. Criança, no adolescente. Enfim. E eu penso assim, Moisés, respeitar os avós com suas... Eles têm pensamentos diferentes da gente, eles vivenciaram outras realidades. Mas por um lado é bom também, né? Tu ter isso próximo a ti. Cara, quanta coisa isso te ensina. Mas é isso que eu quero te dizer, Moisés, que estar ali... Me deu um déjà vu, porque eu acho que a gente já... Cara, um dia nós já sentamos e já falamos sobre isso. Numa outra mesa de conversa. Eu veio agora porque nós já tínhamos conversado sobre isso outra vez. Pode ser, porque eles vivenciando, e a minha filha, o meu filho entendendo, porque o avô e a avó pensam de determinada forma,
porque eles vivenciaram diferente. Eu acho isso fundamental. Cara, tu tem que ver, eu fico feliz quando eu vejo minha filha, por exemplo, pegar na mão do meu sogro e atravessar a rua. Olha, eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que pode acontecer quando o neto não tem vergonha da pessoa do avô. Do avô, exato. Sabe, que se o neto tá ali, abraça, beija, respeita, cuida. Pá, quando a Duda pega e vai lá, vó, vocês estão bem? Vocês precisam de alguma coisa? Sabe, minha filha cobra da minha mãe às vezes, ai, vó, arruma o cabelo, vó. Tchê, isso é uma coisa que eu acho muito agradável, porque Verdade. tu vê que é uma pessoa que são as crianças que não estão se afastando. Pois é. E outra, não é que eu seja careta, que a família, que é da família tradicional, que não aceite outras realidades. Bem pelo contrário. Eu acho que assim, ó, quando tá ali convivendo, onde tem amor, tendo amor por quem quer que seja, sem dúvida, vai ter respeito, sem vai dúvida. ter admiração, vai ter reconhecimento do valor que cada um tem, sabe? Então é uma coisa que hoje eu tenho isso e eu agradeço por estar vivendo exatamente tudo isso de forma muito intensa. Que bacana, cara. Muito legal. Estamos quase encerrando aí, tu já deve estar cansado, né? Nem sei hora de ir para casa. Então, é 1h30 aí batendo um papo gostoso, papo legal. Medos, cara. Quais os medos? Tem medo de alguma coisa? O que tu pensa assim, isso não, aquilo talvez, fico meio assim, ou o que evento enfrenta? Cara, medo. Medo específico de alguma coisa, alguma coisa do futuro, medo de morrer, por exemplo? Não tenho, já tive, mas não tenho mais. Tenho uma convivência pacífica com... Eu tenho medo. Tenho medo que aconteça alguma coisa. Eu tenho medo do escuro, cara. Eu tenho que dormir com uma luz ligada. Tô confessando isso aí. Eu tenho que dormir com uma luz ligada. Pode ser uma faísquinha, mas tem que ter uma luzinha. Eu tenho medo, sim. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com os meus filhos. Tenho. Eu controlo isso, porque eu não posso sufocar eles. Claro. Né? Mas eu tenho medo do que meus filhos, aconteça alguma coisa com meus filhos quando eu vou dirigir e eles estão juntos. Eu tenho medo. Eu sempre cuido muito. Eu tenho medo de estar na estrada e acontecer alguma coisa e a gente não chegar em algum lugar. Tenho medo que meus filhos se envolvam com pessoas indesejadas. Cara, esse é o medo de muitos pais, né? As companhias. Isso, sabe? Exatamente. Por isso que eu falo muito com os meus filhos. E mesmo assim a gente percebe que eles têm uma diferença de interpretação. Porque aí eu volto no tempo. Isso, né? Aí eu volto no tempo. Quando eu tinha 10 anos, 13 anos, eu também não tinha tanto... Algumas coisas tu não assimila, né? Não tinha compreensão de tudo, tu não vivenciou. E aí eu tenho receio, sim, que a minha filha se envolva com quem não deve se envolver, que ela não compreenda tudo o que eu queira dizer. Esses hoje, eu te diria que são os medos, tá? Eu tenho medo de não dar conta de tudo. Isso eu tenho medo, tá? Eu tenho medo de decepcionar pessoas, porque eu sei que eu posso fazer, mas não consigo, porque eu sou, como eu digo, meus braços são pequenos. Acho que são esses os medos. Agora, com relação aos medos tradicionais, eu te diria que é medo do escuro, medo da morte, medo de não ter dinheiro ali na frente, de não tem. Também. Sabe? Porque eu vivo bem. Eu sou uma pessoa eu realmente me sinto realizado, sabe? Vocês viram que nós estamos falando com um cara multifacetado, um cara que não desiste, está sempre buscando um novo desafio, e também um cara que não tem medo aí, ó. Corajosíssimo. Não. Corajoso. Não é. Corajoso. Não, eu tenho medo. Eu sei, eu entendi, é claro. É claro. Mas beleza, Marcos. Eu tenho certeza que o primeiro Escuceucast vai ficar marcado em mim, em ti, em muitas pessoas que daqui para frente vão nos acompanhar, de ter um papo tão bacana, tão legal, com a tua experiência de vida. Pô, nós falamos lá do início, viemos até os dias atuais, e isso certamente, olha, tem muita gente que gosta desse tipo de coisa, que daqui a pouco vai tirar alguma coisinha daqui para levar para sua vida. E na verdade o objetivo
nosso é justamente esse, como eu falei no início, de tu oportunizar para as pessoas conhecerem realidades, conhecerem pessoas que têm alguma coisa para dizer, sabe? Um incentivo, um conselho, uma frase que a pessoa daqui a pouco vai captar e vai dizer, tu vê, para mim isso é isso mesmo que eu precisava. Então, o objetivo é esse mesmo, é poder ter aqui pessoas legais, pessoas com uma vivência diferente, pessoas que agreguem na vida de outras pessoas alguma coisa. Nós pretendemos daqui para frente sempre ter um convidado diferente, pessoas especiais que nem tu, assim, que possam dar para outras pessoas alguma coisa. Às vezes uma palavra, né? Um incentivo, uma frase, algo gostoso, algo legal. Esse é o objetivo do Escute Seu Cast e eu fico muito feliz de ter te recebido aqui. Agradeço imensamente. Continuem assistindo, continuem acompanhando. Como eu disse, se inscreve no canal do YouTube, o @MoisésEscúcio. Curte, compartilha, ativa o sininho ali das notificações, porque ativando esse sininho você vai poder receber uma notificação quando um novo episódio estiver disponível. Quiser colaborar também com o canal, nós temos o QR Code na tela, clica ali no QR Code para ajudar com que a gente possa se manter e manter esse programa sempre ativo. Passar a palavra para ti te despedir, para fazer as tuas considerações finais. Se quiser falar de mais algum medo também está disponível. Enfim, fala o que quiser, Marcos, mas eu te agradeço de coração por ser o nosso participante, o nosso convidado do Escute Seu Cast número 1. Moisés, que máximo, tá? Obrigado mesmo. Eu te digo, eu estou extremamente honrado. Parabéns pela iniciativa, tá? Eu acho que isso faz a diferença em ter algo nesse sentido na cidade, tá? E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que podem contribuir com as demais pessoas. Se eu conseguir passar algo bem legal, bom para as pessoas, eu espero que seja algo que faça a diferença, que seja construtivo, tá? Porque daí vai completar um pouquinho mais do meu propósito. Depois de um determinado tempo da vida, a gente começa a discutir quais são os nossos propósitos, e eu consegui estabelecer o meu. Eu consegui fazer isso dentro da empresa, comecei a discutir sobre propósitos, né? E aí chegou um dia que eu me perguntei, tá, e o meu propósito, qual que é? E eu consegui deixar muito claro, e que não é nada de novidade, e eu só estabeleci numa frase aquilo que eu construo a vida toda, que é agregar valor às pessoas. Se eu estiver fazendo algo, e esse algo agregue valor às pessoas, conta comigo. Amém. E é isso que faz a diferença. Então, assim, obrigado por ter me escolhido. Espero realmente que tenha sido importante. Com certeza foi. Aqui para ti, para os ouvintes, para as pessoas que acompanhem, porque vamos realmente, em vez de medir os medos, vamos botar coragem nesse mundo. Amém, é isso aí. Vamos botar coragem, que é importante para as pessoas. A gente tem que seguir firme, próximo das pessoas. Legal, é isso. Legal. Bacana. Obrigado, Marcos. Valeu, parabéns.